eu vim para fazer um trabalho temporário aí de 3 meses em 2007, quando você ficou doente, né, Matheus? Uma fase difícil aí. E esses 3 meses viraram 18 anos já. Mapeando o esporte para que esse esporte se tornasse um esporte profissional e pudesse, de fato, encaixar numa grade da Globo constantemente do Verão Espetacular. Deus tem compromisso com o cara que tem coragem de empreender, de inovar, de trazer para o mercado coisas novas e mais ainda. Deus trabalha no improvável. E esse negócio de você vencer as batalhas do dia também eu acho bacana, assim, de você conseguir acordar cedo, já é a primeira do dia, né? Aí você conseguir fazer um treino legal, já é a segunda do dia. Se chegar cedo no trabalho, já é a terceira. Aí você começa a emendar uma atrás da outra. E aí isso me motiva, assim, e me mantém no dia a dia. Hoje estou com alguns outros convidados importantes aqui. Mas antes de começar a falar, não esqueça de se inscrever no canal, dar um likezinho pra gente. E o nosso Instagram é @MichaelCamp. Agora eu não errei, gente. Agora foi certo. Beleza. Daqui do meu lado hoje, o Flávio Toy, que é um cara importante aqui na empresa. Cuida muito, conhece muito da área tributária, faz um trabalho bastante importante na área comercial. E está aqui comigo hoje para estar nesse podcast aqui. Obrigado por estar presente, viu, Toy? Eu que agradeço aí o convite. Ótimo. Então hoje a gente vai ter um tema aqui também bastante importante. A gente já teve alguns temas importantes, mas como eu disse para vocês, a gente vai trazer aqui no nosso dia a dia, nessa nossa conversa, para não ficar muito maçante, né? Ficar falando só de logística, só de importação, só de trabalho. Isso aqui tende a ser um negócio mais, assim, tem que ser um negócio mais gostoso. Você tem que ligar, assistir o nosso canal e entender que, a gente está aqui para conversar sobre vários assuntos, né? Lógico que tudo ele ligado ao nosso portfólio de trabalho, né? Se você não assistiu ainda, vai assistir, negócio de culinária, de paisagismo, de arquitetura, a gente vai ter tudo isso. Então é importante vocês acompanharem que vai ser muito legal. Hoje o tema é o esporte, né? A gente vai falar bastante sobre esporte. Nós temos aqui na mesa hoje 3 pessoas que são os nossos convidados, 2 deles trabalham com a gente, funcionários nossos, e um convidado especial. E a gente vai falar um pouquinho da carreira de cada um, o que cada um fez, mas o mais importante disso depois é a gente juntar esse trabalho que eles fazem pessoal, né? Essa conquista pessoal, e levar isso para o dia a dia, o dia a dia nosso e o dia a dia deles. O que isso interfere no nosso dia a dia pessoal, profissional e dentro da empresa, né, que é muito importante. E depois vamos contar uma curiosidade no final, inclusive o nosso convidado aqui hoje, ele é parceiro nosso, né, acabou sendo parceiro da MichaelCamp, é um cara que se dedica bastante para atender a gente. Como tudo que a gente tem, a gente procura excelência nos serviços e ele está aqui com a gente. Então, vou apresentar ele aqui hoje, mais conhecido como Buru, né? Você quer falar o seu nome inteiro ou quer que eu fale? Fica à vontade. Vinícius Ribeiro, Mariane Fambre. Não, e não é Vinícius, né? Vinícius. É Vinícius. Por isso que eu falei para você falar, porque assim, quando eu falar Vinícius, ninguém vai tocar nessa particularidade do nome, né? É verdade. E eu vou lembrar um episódio que me envergonhou bastante e depois eu pedi desculpa para você lembrar disso. Deixei o seu nome na portaria para você ir no churrasco em casa. Buru. Verdade. Aí o cara ligou para mim e falou assim, o seu Vinícius está aqui. Verdade. Não me dei nenhum Vinícius. Na hora que ele ouviu isso, ele foi até embora chateado, mas eu já pedi desculpas, né? Então agora eu já nunca mais vou esquecer que é Vinícius e é Vinícius. É verdade. Então, muito obrigado pela presença, Buru. Que isso, eu que agradeço o carinho, toda essa apresentação aí que você fez com o meu nome, eu fico muito envaidecido e sempre uma alegria estar junto com vocês aqui na MichaelCamp. Muito obrigado. E do lado do Buru aqui está o Mate, que todo mundo conhece, já deve conhecer, é o herdeiro aqui da companhia, tá trabalhando com a gente há muito tempo, mas também já foi do esporte, né, Mate? Você trabalhou, já estudou e já jogou futebol e está aqui para dar um testemunho também. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Falar de esporte, acho que é até difícil perto desses 2 aqui, né? Um é ultramaratonista aquático, o outro é algumas vezes melhor do mundo. Então é difícil falar aqui, mas vamos tentar fazer a nossa parte.
Ah, legal. Muito obrigado aí para os três, então. Então, tirando até o carinho que eu tenho por vocês, assim, vamos tirar essa parte de elogios e tudo mais. O homem e ficou quem vai emocionado ficar, quando fique falou do mesmo. filho. Não só do filho, mas assim, o meu filho do lado de você, perto do Toy. São coisas assim que, pô, emociona mesmo, né? Eu acho que eu fiz esporte um dia, quando eu olho para vocês, eu falo, pô, não fiz nada na minha vida, né? Então isso realmente é uma coisa assim, um pouco diferente, e eu acho que as empresas pouco enaltecem essas coisas, né? Então... E eu vou aproveitar já, né, já que a gente já está falando aí para o nosso público, né? Que é muito legal ver essa emoção, né, visível em você, Matheus, porque isso é o que a própria Mercocamp passa para os clientes, né? Um tratamento diferenciado, um tratamento humanizado, onde aqui a gente só não fala de logística, a gente trata os funcionários ou os nossos clientes com esse carinho que você demonstrou agora com seu filho. E a gente fica muito feliz e se sente privilegiado de fazer parte desse time e saber que você, apesar de tantos anos dentro do mercado, você continua se emocionando, continua, né, tendo esse vigor, essa força para tocar uma empresa junto com o Toy, com o Matheus, com o Mate, né, com o Rafa, uma empresa tão grande, tão importante para o cenário capixaba. Ah, obrigado, cara. E assim, é emoção pura mesmo, né? E vamos tentar tocar isso aqui sem ficar chorando, né? Vamos tentar levar para frente isso aqui, porque o Toy tá comigo mais tempo que toca com meu filho, né? O Toy tá comigo já há quase 30 anos, né, Toy? Mais, né? A gente foi colega de escola. Eu tava lembrando, né? A gente se conheceu no liceu e uma das coisas que a gente fazia junto era jogar bola, né? Muita. E aí, a sua posição era ou goleiro ou centroavante, né? Cara, era 8 ou 80. De uma forma eu tava na banheira, ou da frente ou de trás, né? Mas é legal. Então vamos começar, Toy. Já que a gente você tá aqui do meu lado, conta um pouquinho da sua história, né? Primeiro da sua história com a Mercocamp e depois conta um pouquinho da sua história com o esporte e o que o esporte hoje traz para você de importante. Minha área profissional, eu sou engenheiro de telecomunicações de desenvolvimento. Eu vim para fazer um trabalho temporário aí de 3 meses em 2007, quando você ficou doente, né, Matheus? Uma fase difícil aí. E esses 3 meses viraram 18 anos já. Então, tem muita história nisso, mas além disso também a gente se conheceu no liceu, no colegial, então isso tem mais de 40 anos, eu acho. Caramba, cara. Então tem história aí, né, por trás pra gente contar, mas não é o escopo hoje, né? Vai ser um podcast só de história nossa. Mas eu trabalho aqui, já fiz um monte de coisa aqui na operação, em todos que nós trabalhamos, principalmente fazendo desenvolvimento de negócio na área comercial. E como a maior parte do que a gente gasta hoje na operação de importação, logística, que é relacionada a tributos, a impostos, né? Minha especialidade hoje é entender disso e fazer o melhor possível dentro da legislação tributária o melhor negócio para o cliente aqui dentro da Mercocamp. E logo um podcast só de tributos, só de área tributária. E é isso que eu tenho me especializado bastante, fazer um atendimento dos clientes e relacionar tudo que a gente faz aqui, tanto como trading, como operador logístico, com essa área de impostos que é tão importante para a gente poder trabalhar, né? Essa é a minha, acho que a atuação comercial aqui dentro da empresa e também, não só comercial, mas na parte de operação também, porque tem várias dessas soluções tributárias que a gente passa pela operação, né? Então, tem um envolvimento grande aí com o MAT, a operação que a gente faz também das operações tributárias e comerciais que eu faço de atendimento. A minha área de esportes, eu sou nadador de infância, minha família, somos 4 irmãos, eu sou mais novo e meu pai pôs todo mundo para nadar desde criança. Então eu nadei na infância dos 6 aos 18, um nadador federado em Campinas, no tênis e no Guarani, né? O meu clube de coração que eu nado lá desde a infância. Por favor, produção. Aliás, né, tem 3 bugrinos na mesa, né, Mate? Vamos tentar evitar o Guarani, por favor. A gente não tá podendo falar do Guarani ultimamente. Não tá ajudando, né? Não tá ajudando. Mas sempre fui um nadador mediano, assim, final B de Paulista, esse tipo de coisa. E depois eu comecei a fazer a faculdade, trabalhar, tudo. E quando eu estava com 30 anos de idade, mais ou menos, eu fui no cardiologista com pressão alta, colesterol alto, tudo. E
Ele falou assim, ó, se você continuar assim, você não vai chegar nos 40 anos, você não vai ver seu filho crescer e tal. Eu falei, a única coisa que eu sabia fazer era nadar. Então, eu voltei a nadar para cuidar da saúde, não voltei a nadar para competir. Mas aí você começa Tanto que a primeira vez que eu pulei na piscina de volta, eu fiz 600 metros e não conseguia sair pela borda da piscina, né? Depois disso, eu comecei a fazer competições de piscina, comecei a melhorar, comecei a emagrecer. Aí eu comecei a competir mais, aí eu comecei a fazer travessia. E aí eu fui evoluindo nas travessias aí e já fiz provas de 24 quilômetros, 40 quilômetros. Fiz uma prova de... Nadando, pessoal. Aí eu fiz uma prova de... Agora em junho eu fiz a volta de Ilha Grande, que foram 76 quilômetros nadando ininterruptos, foram 31 horas na água. E eu fiz uma prova também em 2017 no Hudson, eu desci o Hudson nadando, eu fiz 193 quilômetros em 7 dias, né? Então acaba, assim, parece um pouco de loucura aí sim, mas é meu hobby. É onde acho também que eu tenho um pouquinho de... me dá um pouquinho de paz, de concentração e me dá um pouquinho dessa mentalidade de conseguir raciocinar e fazer projetos assim e conseguir ter metas de longo prazo ou de médio prazo, porque tudo isso exige muito treino e principalmente persistência, né? Para conseguir também desenhar projetos que são mais difíceis de encaixar com clientes e operações mais difíceis, né? Eu falei que ele é um expert em tributo, mas vocês não viram nadando. Então, é um pouquinho aí da minha carreira assim, de natação, mas o que eu acho, assim, eu tenho uma mudança aí nos últimos 3, 4 anos da minha parte de natação, porque eu sempre usei a natação como uma ferramenta minha e nem falava muito isso para cliente, tinha até um pouquinho de vergonha de falar isso para cliente, porque parece que eu não trabalho, né? Mas eu tenho visto que isso tem ajudado a inspirar bastante pessoas a voltar a nadar, a voltar a ter um pouquinho de saúde e tal, e acho que essa história tem inspirado bastante gente, então tenho falado um pouquinho mais sobre isso, mas para trazer um pouquinho de história para as pessoas de que é possível você, dentro das suas limitações de trabalho, você conseguir gerenciar seu tempo e conseguir trabalhar e conseguir ter família e fazer tudo e também cuidar um pouquinho de você, porque eu acho também, tem histórias de esporte aqui, mas acho que o principal para a gente ter longevidade na vida, conseguir ter equilíbrio para trabalho também, essa parte de você ter o esporte para se cuidar e ter um pouquinho de autoestima também, tá associado a isso e ligado bastante a isso. Eu vou dar meu testemunho aqui. O Toy, eu conheço ele desde os 15 anos de idade, ou até um pouco menos. Até pela origem japonesa, o cara já era super disciplinado. Sempre foi, né? Sempre foi um bom aluno, fez várias faculdades, vários cursos técnicos. E, cara, imagina com a natação, né? Então, faz parte. Eu acho que eu conheci ele desse jeito, slim, assim. Conheci ele perdido no peso, que nem eu. E agora a gente vê ele nadando bastante, né? Fazendo essas travessias enormes aí. Uma vez, até contando uma curiosidade, uma vez ele falou para mim, Matheus, não dá para você me acompanhar? Ele tá fazendo o canal de Bertioga, eu acho, né? O canal de Bertioga. Falei assim, preciso de um staff aí para ir junto, para levar suplemento, gel, né? Para poder ir tomando durante o caminho. Eu falei assim, não, beleza. Eu pego o jet lá e vou do seu lado. Eu falei assim, você tem que ir de remando. De caiaque. Falei, não, esquece, procura outro. Se de caiaque já é difícil, imagina nadando, cara. Então, realmente é um negócio diferente. Com certeza, para a vida dele, para a vida da empresa, com certeza isso a gente não consegue medir, mas, cara, a gente vê a performance do atleta e do profissional, a gente já vê logo que uma coisa está ligada na outra e não tem jeito, né? Obrigado pelo depoimento. Vamos seguir isso aqui. Vamos ver agora o Mate falar um pouquinho do que ele passou, né? Ele é novo, tem 25 anos, mas sempre foi do esporte. E vamos deixar aí o grande nosso tributo cliente aí pro final aqui dos três. Bom, eu não joguei bola a vida inteira, não cheguei a profissionalizar, mas tive uma carreira até grande, né, lá nos Estados Unidos de futebol na faculdade, né? Então eu fui para lá com 15 anos, dispensado, né, do clube que eu jogava em Campinas. E de lá eu comecei a jogar primeiro no high school, né, no ensino fundamental, no ensino médio, né?
E foram 3 anos lá, jogando ensino médio. Nesse meio tempo joguei um pouco contra alguns clubes lá dos Estados Unidos, né, Orlando City e tal. E até que eu consegui uma bolsa, né, de estudos para uma universidade em Indianápolis, onde não cheguei a me formar, fui interrompido pelo Covid, né, pela pandemia, mas que eu pude estudar e ter a língua inglesa aí como praticamente língua fluente, né, e aprender um pouquinho que eu acho que mais correlaciona com o meu dia a dia aqui, que é a disciplina e perseverança, né? Principalmente a disciplina, que é um pouco diferente aqui do Brasil, né? Que a cultura americana exige um pouco mais disciplina que aqui. Lá eles brincam que eles não são tão talentosos quanto os brasileiros, mas eles trabalham para chegar lá. Então, a rotina de treino era muito mais puxada na faculdade do que era quando eu estava no clube em Campinas. Então era treino 2 vezes por dia, academia, treino físico, tátil, técnico, aula de vídeo, ficava assistindo vídeo doidado a tarde inteira, analisando como que tinha que ser os movimentos e tudo mais. Então eu trago muito isso para o meu dia a dia aqui, né, de montar reuniões com o meu time para poder entender como que vai ser a semana, como vai ser os desafios, como vai ser os clientes que o Toy traz, como a gente vai montar a operação. A gente fala muito da questão da disciplina de passar isso para os meninos da operação, de estar todo dia, entregar o melhor todo dia, né? Não tem um dia que só vem para passar as 8 horas e ir embora, tem que entregar, tem que estar lá, tem que performar. Então, é isso que eu trago pro meu dia a dia aqui, que eu aprendi um pouquinho no futebol. E agora o Guru, né? Que agora falando de futebol de verdade. Né? Obrigado, Mati. Mas assim, vocês percebam que são características um pouco diferentes de esporte, de como tratar a coisa. O Toy sempre foi atleta, mas ele foi depois dos 40, né, Toy? Mais ou menos. Aos 30 eu voltei a nadar. 30 voltou a nadar, então já é a necessidade, né? Faz o campeão de novo, né? O Mati começou no esporte e hoje ele tem assim essa facilidade de entender as coisas, né? Até pela disciplina que ele passou, a tática que ele usa, a técnica que ele oferece, tudo isso faz parte do ensinamento, né? Do dia a dia. E agora a gente vai ouvir o craque, né? Que quantas vezes o melhor jogador? 2 vezes o melhor jogador do mundo, Isso. oficialmente, né? Pela FIFA, e uma quando ainda não era FIFA, o esporte não era homologado pela FIFA. Era a Beach Soccer Worldwide, que era a gestão, né, do esporte antes de a FIFA ter homologado e aderido ao esporte. Então a gente pode dizer que é o melhor jogador de futebol de areia do mundo até hoje? Não. Olha, história, talvez. não, eu sou muito muito sincero, e eu sou fã do futebol de alguns atletas, mas primeiro eu vou me apresentar para vocês, como o Matheus falou. Vinícius Ribeiro, comecei jogando futsal aqui nas categorias de base do Álvares Cabral, depois migrei para o futebol de campo, onde eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, passei algumas dificuldades para poder integrar a equipe sub-15 da Portuguesa, e da Portuguesa eu tive a oportunidade de ir para o América Mineiro, onde joguei até os 21 anos de idade, fui campeão da Taça São Paulo de Júniors, e por uma grave lesão tive que voltar, retornar ao Espírito Santo e fazer tratamento aqui, porque na época não tinha a tecnologia que tem hoje, a fisioterapia, né? 1995, 96, e isso foi me desanimando um pouco, porque eu já estava muito atrás daqueles que a gente tinha uma equipe muito forte, né? E eles já estavam já no profissional, e eu teria que começar minha carreira do zero, sendo emprestado para clubes do interior, para que buscasse experiência e para que, em certo momento, que o América precisasse, eu retornasse ao clube. E aí eu não aceitei muito essa proposta do clube, que na época queria me emprestar para o Mamoré de Patos de Minas, e resolvi ficar no estado, fazendo fortalecimento de tornozelo, onde foi minha lesão, e ali na praia, treinando, fortalecendo, conheci Paulo Sérgio, onde ele me pediu para, alguns momentos, chutar a bola para ele no gol e tal.
e ele viu em mim ali um talento para jogar futebol de praia, e dentro de 3 meses já estava integrando a seleção brasileira para um evento na Lesão do Magal, que era um dos grandes ídolos. Estamos falando isso que ano, Bruno? 1997 para 98. E que era um dos grandes ídolos da modalidade, junto com o Júnior, Zico, Edinho, Adão, Paulo Sérgio, aí depois vinha Júnior Negão, os mais antigos, né, os que foram os percussores da modalidade. E eu tive esse privilégio de fazer parte desse elenco na Copa América de Guarapari, onde eu me saí muito bem, e ali eu vi a possibilidade de realizar um sonho, não só meu, mas como da minha família também, de estar vestindo a camisa da seleção brasileira por outros eventos. E foi isso que aconteceu, né? Investi na modalidade. Paralelo a isso, eu jogava futsal, porque eu precisava me manter, e jogava por cachê, não tinha contrato ainda. O esporte não era um esporte profissional, e sim um esporte de entretenimento, que era um esporte da Globo, né? Da Rede Globo. E aos poucos o esporte foi crescendo, foi profissionalizando, atletas foram se aperfeiçoando, né, com técnicas, treinamento, próprios preparadores foram também mapeando o esporte para que esse esporte se tornasse um esporte profissional e pudesse, de fato, encaixar numa grade da Globo constantemente do Verão Espetacular. E, graças a Deus, foi isso que aconteceu. Em 2005, eu tive que largar o futsal, onde eu já estava jogando profissionalmente em Santa Catarina, disputando Liga Nacional pelo Berlândia Curitibanos, e ficar fixo no beach soccer. Eu fui obrigado a escolher pelo o treinador, o professor Paulo Mussalem, que era treinador na época, e falou: quero te levar para o Flamengo, mas você tem que decidir. Ou você ou você fica no futsal, ou você fica no beach soccer. Só tem uma coisa: o futsal você é mais um. Você vai ser mais um jogador. No beach soccer, você já tem o potencial de ser o melhor jogador. Então, estou te dando esse spoiler, e você vai decidir sua carreira. E aí, junto com o meu filho, com a minha esposa, na época, a minha esposa Thaís falou: fica no futebol de areia. Acho que aí você já está estabelecido, e acho que consolidado, foi... né? Consolidado ali, né? Já tinha 3 títulos mundiais, já tinha assumido a posição do Júnior, né? O Júnior... Já tinha o telefone celular do Zico? Já. Pô, caramba. E o Júnior aposentou em 2001, né? E me entregou a camisa lá no Guarujá, falou que eu seria o substituto dele. E isso me gerou uma grande responsabilidade também. E inveja também dentro do futebol, o esporte coletivo há muito disso. Creio que o Mate também passou por isso, né? Vaidade também existe, né? Mas, graças a Deus, as coisas caminharam da maneira que eu pensei que fossem, deram certo. A partir de 2005 começou a Copa do Mundo FIFA. A FIFA, de fato, encampou a modalidade. Nós perdemos a primeira Copa do Mundo para a França, dentro do nosso país, né? Aí, em 2006, o Brasil ganhou o primeiro título, 2007 o segundo, e eu fui eleito o melhor jogador tanto da competição como do mundo, recebendo também artilheiro e chuteira de ouro, premiado por todo ano, né? E votação... 2007 isso, Bruno? 2007. Então, 2007 foi o seu melhor ano, acho, né? Foi o melhor ano, em termos de conquista, né? Sem sombra de dúvida. E logo em seguida eu migrei para a Rússia, né? Onde eu comecei um projeto de levar a modalidade e fazer o futebol russo de areia crescer, porque eles viram dentro dessa modalidade um possível título mundial, né? Que eles tinham o potencial do futsal. E o beach soccer nada mais é do que um futsal jogado em piso irregular. Então a gente teve essa felicidade também, o privilégio de estar participando e desenvolvendo essa modalidade na Rússia. Então, mais ou menos assim, minha trajetória, resumidamente, foi essa aí. Lógico, se a gente vai ter que ter uns 5 podcasts para a gente contar todas as conquistas, e obviamente que é um esporte hoje de alta performance, né? Que exige muito do atleta, principalmente do grupo muscular. Ele não exige muito das articulações, mas sim do músculo. E aí isso, né, deixou a gente um pouco limitado, né? Porque a idade chega e a gente teve que se despedir da modalidade há 10 anos atrás, mas com a certeza de um dever cumprido. Só resumindo então, Buru, são 2 campeonatos mundiais? Não, são 4 campeonatos mundiais, 4 campeonatos mundiais e 5 Copas do Mundo. Campeonato mundial é antes da FIFA. Tá. E Copa do Mundo é FIFA. 2 vezes melhor jogador. Uma vez eleito melhor jogador do mundo
em campeonatos mundiais, 2 vezes eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Querem mais? Difícil, né? Mesmo assim, no esporte, no futebol de areia, que é pouco... Hoje é pouco divulgado de novo, né, Bru? Acho que tá meio... não vou dizer em baixa, mas acho que é mais local. O esporte ficou hoje, né? carente um pouco, Matheus, de ídolos, né? A gente tinha uma geração muito promissora. A gente começou com o sarrafo lá em cima. Poxa, você imagina, você acordar os domingos de manhã e tá na sua televisão Júnior, Zico, Edinho, Adão, ídolos de uma geração, Copa do Mundo de 1982, ídolos de Flamengo, Fluminense, próprio Santos, né, que Cláudio Adão também teve uma passagem marcante pelo Santos, onde foi ídolo no Santos. E depois veio uma geração que aí eram os caras da areia, que era Jorginho, Júnior Negão, Neném, Magal, o Buru, essas pessoas que eram ratos de praia, né, que a gente falava naquela época. E aí a modalidade vai se estabelecendo dentro do país, vai se desenvolvendo na Europa, tentamos colocar essa modalidade nos Estados Unidos, que era o grande anseio da FIFA, para que essa modalidade se expandisse mais a todo mundo, porque a gente crê que quando a modalidade vira popular nos Estados Unidos, né, o mundo todo estoura, né? Então foi tudo planejado. Eu não sei se você consegue ter a mesma visão que eu, mas eu acho que esporte de areia hoje que deu certo foi, acho que o vôlei. O vôlei de praia. Foi vôlei de praia porque teve um alto investimento. Os mesmos que investiram no vôlei de praia, e era uma empresa, eu acho que eu posso falar o nome da empresa, Pode. Que é a Octagon Coque Tavares, que era uma promotora de eventos de tênis. Tênis, eu lembro. E aí hoje, né? os caras que estavam na frente eram o Baca, que era do vôlei de quadra, o Fúvio, que era do vôlei de quadra, o Luiz Alexandre, que era do vôlei de quadra. O Luiz Alexandre saiu e assumiu a presidência da Nike. O Fúvio assumiu depois o Comitê Olímpico. E o Baca foi um dos caras que trouxe as Olimpíadas e a Copa do Mundo para o Brasil. Eram os caras que estavam à frente do beach soccer. Entendeu? Então, os caras que tinham muito know-how de evento, de fazer a coisa acontecer. Entendeu? O Buru, mas tem um movimento de novo, né? Desses. Paralelo à corrida de rua, tem os movimentos de esporte de praia de novo, né? Porque você tem. Tem um mundial de esporte de praia que tem futevôlei, tem maratona aquática, tem beach tênis. Então tem um movimento também de novo, né, acontecendo para os esportes de praia, e eu realmente não tenho visto, né, o futebol de areia entrando nesse movimento, né? Infelizmente, o futebol de praia caiu um pouco por conta disso, a falta de ídolos, falta de atrativo, né? Porque então, a televisão quer atração, quer entretenimento, né, Mati? Tem esporte novo, que o Tuai está falando, mas assim, os ídolos hoje não estão mais indo para areia, né? Porque antigamente o Zico fazia um baita de uma diferença no Flamengo, mas depois do fim de semana que não tinha jogo, ele ia jogar futebol de... Ele ia jogar futebol de praia. Então, mas existe faltando ainda isso hoje também, existe né? futebol de 11 ainda no Rio de Janeiro, bem popular, creio que em Santos também, né? Existe ainda aquele futebol pelado ali na praia, não sei se você jogou, Nath. Não, porque a gente era do interior, né? Aí era... Mas dividir um pouco o futevôlei também, né, Bru? Aí o futevôlei veio antes. Então, muitos dos atletas, eles eram oriundos do futevôlei. Tá. Essa galera do Rato de Praia. Renan, o próprio Magal, tudo vieram. O Jorginho, o André Rimé. Mas será que o beach soccer não entrou nessa onda desses outros esportes porque ele ainda continua homologado da FIFA? O problema é que a FIFA hoje, ela tem os seus, como é que fala? Engessado ali, né? E virou esporte olímpico também, né, Márcio? O beach vôlei, né? O vôlei foi para as Olimpíadas. E não foi para as Olimpíadas por conta da FIFA, que é uma briga entre o Comitê Olímpico Internacional, o COI, e a FIFA. Né? Entendeu? Então, por isso que hoje o Comitê Olímpico não permite muito jogadores profissionais disputam as Olimpíadas. Eu creio que somente 2, né, que são permitidos. Então, há uma briga política também que envolve essas duas modalidades. Mas o vôlei de praia foi para frente porque conseguiu desenvolver em vários países. Né? E não precisa de uma arena para se praticar o vôlei de praia. Você monta rapidamente e vai. E teve aceitação muito rápida de países que tem como frio a sua principal característica de temperatura. E o beach soccer não conseguiu, porque é difícil. Imagina você chutar uma bola no gelo, cara. Descalço, frio, né? Descalço. A Rússia ainda fez várias arenas cobertas para poder desenvolver a modalidade. E a modalidade é muito forte nesse país por conta dos salários, que é muito atrativo. Entendeu? Tanto que
tem tanto feminino quanto masculino, que são salários hoje que beira os salários de futebol profissional na Rússia, né? E o vôlei de praia não, o vôlei de praia traiu. Não funciona, você tem que ir lá todo dia fazer alguma coisa. E aí isso hoje no meu dia a dia, por exemplo, cara, eu vou na academia todo dia e se eu não for, eu fico mal o resto do dia. E não é porque eu sou forte, sou maromba, mas é porque é aquela metazinha do dia que se eu não entregar, eu sei que eu faltei por conta de algum motivo que me tirou da minha rotina. Eu gosto da minha rotina, eu sou chato com isso, eu durmo cedo, todo dia a mesma hora, acordo cedo, e isso acaba refletindo no meu dia a dia no trabalho também, né? E esse negócio de você vencer as batalhas do dia também eu acho bacana, assim, de você conseguir acordar cedo, já é a primeira do dia, né? Aí você conseguir fazer um treino legal, já é a segunda do dia. Se chegar cedo no trabalho, já é a terceira. Aí você começa a emendar uma atrás da outra. E aí isso me motiva, assim, e me mantém no dia a dia. Ah, legal. Cara, então já são 2 exemplos, Buru, que são profissionais que estão aqui dentro, da gente que eu conheço há muito tempo, né? Você foi um dos meus ídolos do futebol, na época que eu assistia o futebol de areia, por isso eu sinto muita saudade, né, do futebol de areia. Mas tive uma grata possibilidade de você estar no nosso convívio, né, no nosso dia a dia, tomar um vinho um dia desse, outro vai almoçar, um dia batemos papo. Raramente a gente fala de futebol hoje, né? Verdade. Mas assim, como é que o futebol te trouxe para o que você faz? Primeiro, faz um jabazinho aí do que você faz, apresenta a sua empresa, que é importante, né? E fala aí o que isso serviu para você, né? O que o esporte trouxe para você nesse momento? Nós somos o grupo B11, na verdade hoje nós já viramos uma holding, né? Trabalhamos em todas as áreas que envolvem a logística, toda a cadeia que envolve a logística. E eu vim para esse mundo da terceirização de serviços, no caso aqui, né, na nossa parceria aqui dentro, muito por conta do aprendizado que eu tive no meio do futebol, de poder lidar com as pessoas de várias classes sociais, de diferenças de raças, né, de culturas, religiões. A gente foi aprendendo. O futebol te permite isso. Tinha dia que chegava no quarto, estava com um nordestino, na próxima convocação estava eu e um carioca, e a gente tinha que se adaptar àquela realidade ali e conviver com ele, aceitar as diferenças que havia entre eu e ele, a minha cultura capixaba, com o nordestino, com o carioca, ou as minhas vontades, né? Poxa, eu gosto de dormir cedo, o cara queria ficar lá no computador lendo um livro com a abajurzinha acesa. O futebol te permite isso, porque dificilmente você tem a privacidade de estar no quarto sozinho. Hoje, o jogador profissional, muitas das vezes, tem. Isso porque as concentrações são dentro do próprio clube. Mas o futebol de areia não dava essa possibilidade. E aí a gente começou a entender um pouco mais de gente, né, de pessoas. E aí eu comecei a tentar imaginar o que eu faria pós-carreira. E aí eu fui trabalhar com a parte comercial, porque eu tenho a facilidade de conversar, de desenvolver as coisas e de me adaptar a certas ocasiões, né? E comecei a trabalhar com granito, fui vendedor na Rússia e na Polônia, por facilidade do idioma, eu falo russo. E depois, já cansado de viagens e tal, aí eu comecei a buscar outras coisas. E aí houve essa possibilidade. E a Mercocamp, não sei se você se lembra, mas foi meu segundo cliente, né? E aí vocês abriram a porta para mim. Mas o segundo não é o primeiro perdedor? Não, porque... Puxando do futebol isso, né? Não, foi meu segundo cliente, assim, eu captei o meu primeiro cliente e ele que me deu assim, ó, vamos fazer eu tô com dificuldade de ter uma empresa que, para me prestar serviço aqui dentro, monta uma empresa e vai prestar serviço para mim, só para mim. E logo em seguida, eu já era amigo do Rafael e conheci você. Que é o nosso diretor hoje comercial. O Rafael falou, pô, vou te dar essa oportunidade aqui, cara. Aí traz aí, apresenta pra gente uma proposta. E a gente apresentou essa proposta há 6 anos atrás. E essa proposta foi aceita. E a gente começou essa parceria. E a gente viu juntos, assim, de perto, de fato, o crescimento da Mercocamp junto com o crescimento da B11. Então isso pra gente é muito prazeroso. Que a gente está participando de um desenvolvimento, de um crescimento.
E a gente sabe todas as virtudes e fraquezas que nossos parceiros têm. Então a gente consegue, junto a vocês, ou vocês junto conosco, a opinar, né? Ver onde que a gente pode te ajudar num problema, ou melhorar uma operação para você. Parceria, né, Buru? A gente está sempre conversando, né, para melhorar o dia a dia, né? Exatamente, exatamente. E eu acho também, fazendo esse paralelo, desculpa cortar, mas dando mais subsídio para nossa conversa, a parceria é um negócio que o esporte proporciona, né? Você Exatamente. precisa ser parceiro, né? Do seu colega. Você não ganha um jogo de futebol se você não tiver parceria. Concorda? Concordo. Assim? E isso foi muito legal. E depois a gente teve o privilégio de conhecer Toy, que também veio trazer conhecimento para a minha empresa, me ensinar algumas coisas. Aqui já vai ficar até um convite. Você nunca foi na minha empresa, o Toy já foi. Várias vezes nos visitar, tomar um café. Ó, Toy. Eu já convidei. Tá me deixando... O Mate eu já convidei também, assim como eu já convidei o Rafael, que nunca foram lá conhecer a sede da B11. Mas o Toy é quase um capixaba agora, né? E isso, assim, a gente... Mas, vou ter o prazer de ir lá. Não, sim, vai, vocês vão ver o que essa parceria nos trouxe para a B11. Então, tudo isso que eu falei para você nos ajudou a administrar pessoas. Hoje a B11, nós somos 380 colaboradores, quase 400, porque 18 são do administrativo. Então a gente está em profunda crescente, né? Cada ano que passa a gente cresce mais, desenvolve mais soluções para os nossos clientes através de pessoas. Então a gente sabe que o mercado hoje está difícil de contratação, está difícil de mão de obra, mas a B11 ainda continua se mantendo no mercado em alta rotatividade, em alta produtividade, porque a gente tem esse feeling de lidar com o ser humano, porque o futebol nos deu isso. Né? O futebol nos deu essa leitura, sabe que aquele cara ali não vai dar certo. Que eu sempre brinco com os meus líderes de chão de fábrica, né? Você não vai botar 2 mineiros juntos, ou 2 baianos juntos, porque, meu irmão, o mineiro é quietinho, vai ficar ali naquela... E o baiano vai ficar, rapaz, tem que descarregar essa carreta mesmo, velho. Aí outro fala, poxa, rapaz, vamos deixar isso para depois. Aí vai dar aquela... produção, vamos cortar isso aí, porque se tiver baiano ouvido, não, a gente está ferrado aqui. Ele sabe, não corta não, porque ele sabe que é tudo brincadeira. E a gente tenta diversificar e coloca um carioca junto com um baiano, com um mineiro, com um capixaba. Mas aí a gente tem isso aqui. Quando eu vim de São Paulo para cá, eu fiz muito disso, né? A primeira equipe que veio para cá foi lá de São Paulo, porque não é que eles são mais lentos, são piores, são melhores. Não, nada disso. É que o ritmo é outro. A gente está no... Cada país, cada estado tem sua característica. Isso é um exemplo que eu estou dando. Então a gente procura observar a característica de cada um, formar melhor a equipe para atender melhor o cliente. Entendeu? E isso o futebol te dá muito. Porque é observando ali que você vê os talentos, quem que você se adapta melhor. Por exemplo, eu gostava muito de jogar com o Bruno Malias, porque ele entendia a minha forma de jogar. E assim, eu vejo a equipe dentro da sua empresa, dentro das empresas que nós pensamos, né? Eu preciso atender um picking que você tem aqui, que é de alta rotatividade. Muita gente. Eu preciso... Cara, vamos mandar essa galera aqui, porque essa galera aqui vai atender a necessidade que o Toy tem lá na Diz que o melhor empreendedor é aquele que sabe montar uma equipe, né? Exatamente. Exatamente. Então o futebol me deu essa visão, me deu essa facilidade, flexibilidade também de entender a dor do outro. A gente se coloca no lugar dele. Esse cara tá passando o quê? Chama um cara aqui muito atestado. Diz, meu irmão, o que está acontecendo? E aí quando você escuta mais o funcionário, escuta mais. Então isso tudo me deu essa visão de poder estar trabalhando com pessoas. E eu tenho uma alegria grande de ver essas pessoas se desenvolvendo, crescendo, prosperando, não só na vida financeira. Prosperidade que engloba tudo, né? Sua vida pessoal, profissional, sentimental, espiritual. E quando a gente consegue participar desse crescimento da vida do colaborador, a gente se sente realizado. Então é isso que a B11 hoje procura fazer junto com os seus parceiros, que são os nossos colaboradores, são nossos maiores parceiros. Se eles não entregam o que vocês precisam, com certeza a gente não estaria junto até hoje nessa parceria que cada vez cresce mais. E aí, assim, eu vou dizer que quando a gente procura realmente alguém para trabalhar, o Mate pode até dizer melhor, né? O Toy também. A gente tem os nossos funcionários, né? Que são perto de 400, mas a gente também tem
no final do mês, principalmente, mais 100 funcionários, que é o que a gente usa da sua empresa. Né? Aqui até abrir um aspas aqui, até a gente deixa um agradecimento, porque tudo que os seus funcionários participam, os nossos também, vocês sempre olham para os terceiros aqui com visão de parceiros, de funcionários que fazem parte do time de vocês, né? São uma extensão da equipe de vocês, e isso dá a eles também muito carinho. E a porque motivação. Eles não se sentem, excluídos daquela operação. Motiva, eles né? se sentem, eles se sentem parte, de fato, de uma cadeia produtiva. Isso é muito legal e a gente aqui também agradece esse carinho que vocês têm. Não, é legal. E você sabe também que acaba sendo pra gente uma escola dos nossos funcionários, né? Porque muito funcionário que era terceirizado seu, hoje é funcionário da Mercocamp. É verdade. Né? Verdade. Então acaba virando assim um pré-requisito a gente contratar alguém que a gente precisa, uma pessoa que já passou por aqui. Né? E passa sempre por onde? Pela B11. Né? E para finalizar minha fala sobre isso, o mais importante que eu sempre, quando a gente tem novos contratos, eu sempre peço, eu posso ir lá ver sua operação? Porque eu preciso entender sua operação para direcionar profissional capacitado que vai te entregar com qualidade aquilo que você precisa. Obviamente que isso não se faz de um dia para o outro. Muitas das vezes o cliente ele tem a necessidade e a velocidade que a logística hoje exige aqui no nosso estado, né, por se tornar aí hoje uma das principais atividades econômicas do nosso estado. Mas a gente precisa de tempo para desenvolver a equipe para poder atender. E muitas vezes o cliente não entende isso. Ele quer que a gente já chegue com a equipe pronta para atender ele de um dia para o outro. E é essa paciência, né, que a gente precisa que o cliente entenda. E quando entende isso, meu irmão, 2, 3 meses a gente consegue entregar e a gente afirma que vocês vão ter uma operação, né, vocês também que estão nos assistindo aí, clientes, possíveis clientes, né, vão ter uma operação equalizada e que ao final de cada dia vocês estarão colhendo, né, aqueles objetivos que vocês colocaram ou a meta que vocês colocaram no início do dia. Esse é nosso prazer, a nossa alegria que a B11 tem hoje de poder estar junto aos nossos parceiros e clientes. Vamos começar juntos e terminarmos juntos o dia. E se você entrega, é a nossa alegria, nosso prazer, nossa satisfação. Isso é vitória para a B11, é vitória para os colaboradores da B11, é vitória para o administrativo da B11, que a gente vê só nosso handicap cada dia mais crescendo e a satisfação dos nossos clientes que vão, né, propagando aí o nome da nossa empresa em todo o estado do Espírito Santo. Beleza, Buru. Acho que, cara, você está aqui com a gente hoje porque, além da consideração de esportista, de homem, de empresário, ainda tem esse laço de amizade que você também cultiva, né, com a gente e a gente também com você. E é diferente, né, ter um prestador de serviço que virou amigo, né? Então, é um prazer nosso estar aqui com você hoje, te dar aí a oportunidade, e não é nem nós darmos para você nos dá a oportunidade de estar começando esse nosso podcast aqui. Estamos no começo de uma fase que eu acho que vai ser brilhante, e nos brilhantar com esse seu depoimento aí, muito importante, e espero a vida inteira ser parceiro e a vida inteira poder estar fazendo algumas coisas assim diferentes com você, né? E você que está assistindo a gente aqui, se gostou da nossa conversa, dá o seu likezinho pra gente, entra no nosso Instagram, né, @Mercocamp. Mas assim, a gente está pronto aqui para sempre desenvolver novas atividades e contamos com você sempre. O Matheus, Toy, Mate, para mim é um privilégio de verdade fazer parte desse time. E, Matheus, você sempre inovando, cara. Você é um cara humilde, tem no seu filho uma humildade e um exemplo aí de humildade. A gente vê nos funcionários aqui, no semblante deles, essa alegria de estar aqui. Eu conheço 80% dos funcionários estão aqui desde quando eu comecei essa parceria. E aí eu tive a alegria de estar aqui com o Toy, que hoje é uma referência para mim como pessoa, como ser humano, como atleta. Um cara que a gente se fala quase todo dia, ele sempre me desejando um bom dia. Pô, cara, tô aqui sempre falando de coisas que vêm acrescentar na minha vida. Então, eu me sinto privilegiado mesmo,
né, nesse mundo corporativo, de poder ter clientes do seu tamanho. E parabéns por inovar. Você pode ter certeza. Eu não vi outras empresas porque eu acompanho pouco, mas irei acompanhar o podcast da Mercocamp, que muitos assuntos irão me interessar. Mas parabéns, cara, por você mais uma vez estar inovando. Isso mostra a sua capacidade. Ontem à noite eu falei com o Mate, eu falei, pô, seu pai me chamou para ir lá no podcast. Aí eu falei, cara, seu pai inovando de novo, não foi isso? Foi. Que eu escrevi para você. Então, isso não mostra o tamanho dessa empresa. É que a gente vai colocando gente para trabalhar pra gente, Buru, e a gente não tem o que fazer. Aí a gente vai começando a inventar coisas para ter o que fazer. Pode ser assim também, né? Pode ser por isso também. Cara, eu esperando que meu filho não quer carregar. Vou mostrar esse podcast pro meu filho, ver se ele fala, meu filho, o Mate tá lá. Mas, muito obrigado pelas palavras. E, cara, quem me conhece sabe que eu sempre gosto de uma coisinha assim, tá inventando mesmo. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão, e assim por diante. Mas tem que tentar. Acho que o empreendedor tem que realmente estar toda hora trabalhando. Isso aqui não é novo, né, cara? Isso aqui pegou, de uma certa forma, o podcast pegou. E eu também gostaria que o podcast da Mercocamp pegasse. Então é muito importante você divulgar também. Acho que a rede social hoje é um negócio bastante importante para qualquer empresa. E sempre, né, contando alguma coisa para quem quer ouvir a gente, e alguma coisa nova. E assim, coisas novas e coisas legais, né? Porque nem sempre o novo é legal, né? Então a gente traz um personagem, traz um parceiro, traz Matheus, um assunto. Sem querer me alongar aqui, acho que estou tomando espaço. Imagina, o tempo é nosso, velho. Eu queria deixar uma palavra para você, para vocês. E até eu me emociono um pouco. Meu amigo, você sabe por que a Mercocamp está desse tamanho, em grande expansão? Porque Deus não tem compromisso com frouxo. Isso. Deus tem compromisso com o cara que tem coragem de empreender, de inovar, de trazer para o mercado coisas novas. E mais ainda, Deus trabalha no improvável. É isso. Então, esse improvável que está acontecendo aqui hoje. É isso. Então, parabéns, cara. Obrigado. Continue assim, que você vai inspirar muitas empresas, muitas pessoas a ter essa coragem de investir, que dê errado, que dê certo, mas você teve a coragem. E Deus se serve disso. De corajosos, pessoas corajosas. Cara, mas eu vou dizer uma coisa. Se esconde na hora da guerra, esquece, irmão. Esse nunca vai ser um protagonista. Nunca será um protagonista. Obrigado de novo, cara. Mas assim, o mais brilhante empreendedor é aquele que sabe montar a equipe. Então, hoje a gente tem uma equipe realmente extremamente profissional, né? E não só a equipe, como parceiros, né? Então, o mérito de tudo isso, talvez meu por ter ideia, mas, cara, não vai para frente se a gente não tiver isso aqui. É verdade. Né? Então, desde a equipe da produção, a gente, marketing, todo mundo que está aqui com a gente, tem esse objetivo de ver a empresa crescer. Né? E a ideia nossa com isso aqui é deixar a empresa mais visível, né? Para a gente poder fazer mais negócio, né? E o pessoal entender, né? Porque quando vai para a rua aí, cara, a concorrência é tão... que sempre fala mal da gente, né? Então a gente mostrando um pouquinho a nossa cara, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia, mostrando os nossos parceiros, os nossos funcionários, nossos colaboradores, é que vai povoando, né? Vai mostrando quem realmente a gente é, né? Quem não tem a oportunidade de estar aqui sentado com a gente hoje, amanhã pode ter. Né? Então é isso aí. Cara, muito obrigado realmente. Agradeço ao Mate, ao Toy. Eu que agradeço a oportunidade, Matheus. Ao Buru. Eu queria que agora, em 30 segundos, cada um deixasse uma palavrinha aqui pra gente encerrar, né? E não esqueça aí, cara, se gostou, likezinho. Tem que fazer isso sempre. Likezinho, @Mercocamp, nosso Instagram. E, por favor, Buru. Você tem que deixar seja forte, seja corajoso. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Desafios virão, desertos virão nas nossas vidas, mas se você acredita no talento e tem coragem, siga em frente, que você pode ter certeza que terá um Deus lá em cima que vai estar cuidando de você, dos seus projetos, dos seus sonhos. Boa. Obrigado, Marcos. Mate. Vou só agradecer participar de mais desse, perto de 3 caras aqui que eu admiro muito. E a Merco, ela realmente não tem medo de mostrar sua cara, né? Já passamos por desertos aí, mas nunca se escondemos. A gente tem aqui
internamente o lema é que a gente não se esconde de cliente, não se esconde de problema, não se esconde de fornecedor. A gente tem nossos problemas, a gente nunca deixa faltar para ninguém, a gente sempre dá, pelo menos, que seja uma mensagem, que seja alguma coisa, algum sinal de vida, a gente não foge da briga mesmo, não. Então é isso, obrigado aí, e deixa o like, compartilha, ajuda a gente também. Vai. Minha mensagem aí acho que é um pouquinho da gente conseguir equilibrar nossa vida, né, de trabalho, de saúde, de longevidade, de amizades, né, e essas relações de amizade de trabalho e amizade de esporte, e amizade de convivência, inclusive, como o Mati bem falou, também de convivência dos clientes, num ambiente que a gente possa estar profissionalmente sempre atendendo os clientes e podendo fazer trabalhos diferenciados. Acho que é isso que a gente faz também aqui, né, um acolhimento, né, não é nem um trabalho, né, acho que é um acolhimento aí de clientes aqui, principalmente o pessoal que vem de fora para o Espírito Santo trabalhar. Então é isso, acho que essa oportunidade, eu agradeço também, né, Matheus, pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho, mostrar meu lado pessoal aí e o que a gente faz dentro da Mercocamp. É isso. E também, como o Buru sempre me lembra bem, é que agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar vivendo tudo isso e podendo participar de tudo isso que acontece. Acho que é uma bênção mesmo a gente poder, e tem que agradecer todo dia, né, de poder ser abençoado, de poder fazer tudo isso que a gente faz com saúde e com eficiência, e acho que é o principal. Obrigado aí a todos de novo, né? E eu vou deixar minha mensagem também. Minha mensagem é o seguinte: tomem cuidado que agora vocês vão estar na TV e os cobradores vão saber onde vocês estão. Então, muito obrigado, siga a nossa página e até a próxima. Valeu!